resposta clara e objetiva simplesmente nos diz ou nos revelam dois elementos que nós consideramos principais. Entretanto, André Luiz nos dá a possibilidade de perceber que não é o volume do conteúdo, mas é a profundidade de equações e conhecimentos que uma determinada frase, um determinado elemento, ele pode nos levar aos desdobramentos para o entendimento do ponto de vista espiritual. E é por isso que o Centro Espírita Amor e Caridade, ele traz, né, à tona esse ciclo de palestra para que nós pudéssemos ter a condição de nos olharmos de verdade e perceber nesse olhar mais cuidadoso, nessa vertente, a partir da criatividade do sexo, nos percebermos enquanto criaturas do Criador, desde o início, progressivo para o nosso crescimento. E hoje, nessa perspectiva da determinação do sexo, eu convido a todos nós a darmos uma passada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, pela obra da Gênesis, que de vez em quando nós deixamos ela guardada, para trabalhar os dois elementos que André vai trazer, elucidando essa nossa proposta, ou a proposta de autoconhecimento, responsabilidade pelo nosso crescimento. Porque é muito fácil a gente colocar esse conteúdo do sexo em outro patamar, em um patamar que é desnecessário discutir. Entretanto, quando vamos fazer um alto processo de revisão, e a doutrina espírita nos faz sentir a importância de perceber a busca, né, da renovação íntima. E aí a pergunta é, como que nós vamos nos renovar intimamente, que nós não temos nem ainda a possibilidade de querer ver a nossa proposta de crescimento? E colocamos nos elementos de não quero discutir, não quero saber, situações como essa, em relação ao sexo, que vem nos mostrando a responsabilidade, inclusive, pelo nosso processo evolutivo. Então, eu começo a explicitação lá no Livro dos Espíritos, aliás, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. Nesse elemento, ele vai trazer uma coisa muito especial para todos nós, nos dirigindo novamente ao campo da origem. Aí você se pergunta, mas o que tem a ver a determinação do sexo, Geórgia, com essa situação de, na sua origem, o que era o homem? Qual é essa questão? É que é justamente percebendo como que nós vamos nos afeiçoando até conseguir ter-nos como responsável pelos nossos caminhos. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazendo e diz, na sua origem, o homem possuía instintos, mais avançado e, de certa forma, corrompido, como é colocado, possui sensações. E dessas sensações, quando instituído, instruído e purificado, ele vai possuir os sentimentos. E a ponto de que, em determinado momento evolutivo, esse sentimento vai surgir o amor. Percebam como o Evangelho segundo o Espiritismo vai retratando o fator da nossa criação, que é o simples fato que o André Luiz estava nos fazendo refletir antes, né, do princípio evolutivo, só que de uma outra ótica, numa nova perspectiva de perceber como que nós éramos, né? Como que é esse processo? Qual é esse processo que nós chegamos a ser simplesmente um instinto?
Então, o Evangelho está nos mostrando tranquilamente que nós fomos passando por diversos movimentos diferenciados e que André Luiz tranquilamente nos trouxe numa possibilidade de compreender que esse processo foi infinitamente importante para que nós tivéssemos a possibilidade de, talvez hoje, em muitos de nós, já havermos desenvolvido ou trazendo o surgimento do amor. Então, é uma percepção de compreender quais são as unidades que nos levam a interligar uns com os outros. É justamente nesse princípio. No momento em que nós temos um instinto, na maioria das vezes, numa situação de conflituosa, nós acabamos desenvolvendo a raiva, o ódio muito forte. Essa é uma questão instintiva que está lá na base. Ainda não temos todos os elementos e nós nos colocamos uns contra os outros. Oi, Jorge, mas espera aí, você está dizendo que é na base, é lá no início, né? Nesse momento do homem que surge na sua origem enquanto instinto, mas o fato é que ainda hoje, sem essa compreensão dessa unidade criadora que é em nós, essa energia, nós continuamos ainda ligados muito instintivamente. E nesse ponto, nós temos várias pessoas que estão em vários relacionamentos, e aí eu não estou falando relacionamentos de casais, eu estou falando na questão de relacionamento como um todo, porque é uma ligação, é o que nos permite sermos próximos uns dos outros, é justamente nesse ato do diálogo entre nós mesmos e o outro, que nós vamos percebendo que ainda estamos, em alguns momentos, muito próximo à casa dos instintos, devido à nossa resposta. Mas por que nós temos algumas respostas que elas são adversas àquilo de um movimento que o Evangelho segundo o Espiritismo está nos trazendo, né? Desse processo evolutivo? É porque nós não reconhecemos ou não queremos reconhecer essa força geradora que há em nós. Então, no nosso princípio era dessa maneira, mas depois o processo evolutivo vai nos fazer gestar. É um processo de gestação do amor. E se eu não entender como essas energias, elas vibram no meu interior, a qualquer momento eu posso ainda estar muito preso a ter respostas instintivas, rápidas. Né? Eu não consigo pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, que eu já estou querendo explodir. Nesse processo, essas questões, elas ainda estão muito presentes e nós vamos começar a compreender. E depois nós vamos tendo sensações, nós vamos mudando a perspectiva. Mais purificados, nós vamos desenvolver os nossos sentimentos. Então, como que está a nossa casa evolutiva dessa situação entre lá o instinto e esse processo do sentimento, que nós estamos gestando a possibilidade do amor? É justamente a nossa unidade criadora. E depois, no livro dos Espíritos, no item 150A, ele diz assim, falando um pouco, nos fazendo refletir, né, como a alma continua o seu processo individual, mesmo que vá e volte, quantas vezes forem necessárias, e o veículo que teria ali para esse processo constitutivo entre estar na indumentária física, nesse movimento físico para o processo de crescimento, e em outros momentos nós estamos do outro lado, uma outra indumentária que é o corpo do espírito, ou a manifestação do espírito no mundo astral, que é justamente o perispírito. E aí nós temos o nosso segundo corpo espiritual, né? Ou seja, nós temos o nosso primeiro e nós temos o segundo corpo, que é justamente o perispírito. Depois, nós vamos ter essa casa do espírito. E por que isso é importante para compreender o sexo? É porque, na maioria das vezes, as nossas sensações que ainda não conseguimos controlar em alguns movimentos das nossas energias, elas estão justamente no comprometimento de outros momentos e de como nós estamos lidando com essa energia que é em nós.
Porque todas as vezes que eu quero refutar, que eu quero dizer que ela não existe, e eu sabendo que ela existe porque ela é parte do complexo de criação de todas as coisas no planeta, né? Eu estou refutando a possibilidade, ou nós estamos refutando a possibilidade de crescer entendendo quais são os comprometimentos, quais são os elementos importantes desse processo. Por isso que quando André Luiz fala na diferenciação do sexo, a oportunidade de nascer masculino ou feminino, mas já com uma intervenção do mundo físico, ele está nos fazendo refletir toda uma caminhada que o espírito precisou, ou seja, desde lá, da perspectiva de pensar, como André Luiz, na fundamentação biológica e espiritual, pensar o princípio, o nosso princípio evolutivo, o nosso princípio espiritual, fazendo todo o percurso para chegar nessa possibilidade que nós temos hoje, né, que estamos gestando o fluido do amor. Só que para isso, muitas vezes assim, fala de amor e nós não conseguimos chegar a essa casa, não conseguimos manifestar, porque ele está sendo gestado de uma maneira a, de certa forma, ter medo de uma energia que nós não podemos ter medo dessa energia, que é a energia sexual, a energia criadora, a energia que nos dá vibração para a vida. Relacionado ao segundo chakra, que na maioria das vezes, quando costumeiramente costumamos a dizer alguma coisa sobre ele está sempre relacionado à sexualidade. E André Luiz diz, não, ele está relacionado às situações que ocorrem bem mais do que a questão da sexualidade, mas é o bioenergético da vida, é a biodireção da vida. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, ele vai dizer o seguinte: quando o espírito deixa a Terra, e aí, portanto, a importância da gente compreender quais são os dois corpos, quando está aqui, nós estamos nessa manifestação física. Deixando, nós vamos para a manifestação do perispírito, mas continuamos logrando o crescimento no plano físico e no plano espiritual, no crescimento, no nosso processo evolutivo. E isso é interessante, porque isso de ir e vir vai depender de uma coisa chamada relacionamento entre as pessoas, possibilidade de me deixar reencarnar. E ele diz o seguinte no Evangelho: quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar. Sempre nós estamos num processo para essa perspectiva de aperfeiçoamento. Do contrário, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos permanecer estacionários. Tanto faz a questão do homem e da mulher, até que nós possamos nos esclarecer. Então, André Luiz está trazendo um ponto nodal do nosso esclarecimento. Nós já tivemos desenvolvimento tecnológico, já tivemos desenvolvimento no sentido da nossa moral, e a gente pergunta, por que a nossa moral não desenvolve? Porque nós não compreendemos qual é o princípio que está por trás da unidade sexual, que nós queremos calar o nosso movimento de entender, de compreender, de valorizar esse espaço que nós temos. Por que isso é importante quando nós estamos discutindo a perspectiva de pensar a diferenciação do sexo? Porque isso vai fazer uma diferença significativa, que serão as nossas escolhas de roupagem. Vocês lembram que lá na questão dos espíritos 202, ele nos faz lembrar que é indiferente para o espírito vir em um ou na outra indumentária, mas o que vai depender dessa escolha? Vai depender justamente do que o espírito precisa para a sua evolução. Então, essa diferenciação, essa busca de diferenciar, não é só lembrar, e depois eu vou estar falando um pouco sobre isso, dos cromossomos masculinos e femininos, XY e XX. Não é essa a diferença que o André Luiz está querendo trazer para a gente. É para entender essa situação que é do ponto de vista físico, mas principalmente o desdobramento do ponto de vista espiritual. E aí, diante daquelas três colocações que nós trouxemos aqui,
a origem do homem, a questão do perispírito e, por último, né, essa situação de que, nesse nosso processo meio evolutivo, deixa eu só colocar para a gente lembrar, nós levamos para o mundo espiritual as nossas paixões ou as nossas virtudes, no espaço espiritual, onde nós vamos ficar no processo inicial da erraticidade, nós podemos nos aperfeiçoar, como também podemos estacionar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, que é a leitura? Evangelho segundo o Espiritismo. Ler e estudar o Evangelho é fundamental, pensar nessa perspectiva. E daí, o que conduz aquelas 3 colocações que nós fizemos anteriormente? Qual seria o grande epicentro para a gente entender a importância desse processo de diferenciação do sexo? Aí é tão banal, diferenciação do sexo ser masculino e feminino. É realmente isso, só pura e simplesmente. Mas o que é esses 2 elementos? Como eles congregam nesse sentido para o processo de crescimento e de evolução de cada um de nós? E aí a primeira coisa que nós vamos colocar, conduz à situação de pensar na lei de causa e efeito para alguns, e eu gostaria de fazer aqui um parênteses, nessa lei de causa e efeito, porque na maioria das vezes também é entendido como karma. E no Oriente nós temos ainda a ideia do Dharma, que é uma outra colocação, é um outro momento que talvez se der uma outra proposta de planejamento das atividades do centro, a gente pode, inclusive, conversar sobre. Mas a lei de causa e efeito está ligado a esse princípio que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o espírito, ao deixar a Terra, leva consigo tanto as suas paixões quanto as suas virtudes. Então, olha, já estou me dando água, isso significa que você já sabe. Isso significa dizer que quando nós estamos, né, nessa perspectiva de entender a lei de causa e efeito dentro desse princípio maior, é a gente pensar, poxa, quais são as noções, as situações que eu estou vivendo hoje de me reprimindo ou tendo uma energia não condigna com o meu processo de entendimento da minha unidade de sexualidade, o que isso tem a ver no processo da lei de causa e efeito? É lembrar, né? Vamos voltar um pouquinho à memória e pensar. Mas hoje eu vou pensar e vou saber da minha vida e na outra encarnação do que eu vivi, né? Mas as nossas paixões e as nossas virtudes, elas já fazem parte. Nós só temos que reconhecer, e principalmente nesse processo de reconhecimento, nós precisamos levar em conta, né, que nós precisamos fazer o nosso autoconhecimento, se autoconhecer. E muitas das vezes, no processo de autoconhecimento, a única coisa que mais negamos, e isso eu tiro, porque quando eu estava fazendo também essa perspectiva que o Centro Espírita hoje traz para um autoconhecimento, para uma autogestão das nossas próprias energias emocionais, sexuais, psicológicas, espirituais e psíquicas, né? Eu também negava muito a minha unidade ou o meu comportamento sexual, justamente porque eu não sabia, já tinha estudado muito, inclusive os estudos da casa e os estudos da doutrina espírita deveriam ser revelador, mas quando eles partem para o princípio de nos revelar, de nos trazer à tona situações necessárias de comprometimento do entendimento, nós negamos, nós nos fechamos para essa complexidade que somos nós negamos a nossa própria complexidade. E aí nós acabamos de, muitas vezes, falar da lei de causa e efeito sem ver nessa perspectiva os elementos que são muito íntimos. Nós vemos a lei de causa e efeito em vários locais, podemos fazer várias situações de explicar a lei de causa e efeito, isso aconteceu por conta disso aqui. Mas nós, quando trazemos um processo de autorreflexão, né, autocura, autoconhecimento de nós mesmos, nós vamos observando que a lei de causa e efeito é uma perspectiva de entender quais são as nossas emoções, identificar
compreender, entender, não é colocar e amordaçar as nossas vibrações, as nossas emotividades e negar que elas existem. Na realidade, é trazer à tona, fazer o processo de compreensão e mudar. E aí a lei de causa e efeito, aquilo que era uma causa das nossas quedas, passa a ser, na realidade, um comprometimento para que nós tenhamos perfeita compreensão do nosso processo evolutivo. E aí a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre o objetivo da encarnação. Eu já trouxe isso, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, tá certo, tudo bem, mas olha só a perspectiva que ele está trazendo agora. Deus, falando sobre esse processo da lei da reencarnação, de ir e vir, né, desse processo, portanto, nós vamos incorporar um campo masculino ou feminino, indumentária masculina e feminina, de acordo com determinadas situações, mas aqui, no objetivo da reencarnação, na questão 132, eu diria, vamos dar uma lida, né? Vai lá no Livro dos Espíritos, para um pouquinho e vê, faz essa autobusca, façamos nós essa autobusca. Ele diz assim, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los a chegar à perfeição. Olha, tem uma coisa mais significativa em todo o processo do nosso entendimento espiritual, que não entender quais são os meandros para essa perfeição, ou nós vamos continuar dizendo que nós não somos capazes de entender o processo que a doutrina espírita nos traz, nos esclarece e nos coloca à mão uma das principais ferramentas de estudo de nós mesmos, que é a literatura espírita, e nós estamos negando que nós não somos capazes de chegar a um processo da perfeição, porque essa intencionalidade divina, essa intencionalidade de todos os nossos campos vibracionais, das nossas células sempre quererem chegar ao processo do aperfeiçoamento, da perfeição, porque é o caminho traçado pela divindade para cada um de nós. Para todos nós que estamos viventes no planeta. Para uns, aí ele diz, para uns, esse caminho do aperfeiçoamento, esse caminho da perfeição é expiação. Para outros, esse caminho é uma missão. É aí que nós vamos entendendo e a importância de dizer assim, de acordo com o que eu vou, entendendo o meu compromisso na indumentária física masculina ou feminina, eu vou começando a entender que nessa jornada para o processo de aperfeiçoamento, para chegar à perfeição, porque se alguém que está dizendo alguma coisa equivocada, né, é justamente a literatura, mas eu acho que não. A doutrina espírita nos traz um relicário, uma forma de nos religar íntima. Não é simplesmente estar falando, e aí eu estou falando agora para todos nós, mas eu estou intimamente refletindo isso em mim. Como que eu estou vendo a minha escalada, o meu movimento de ir e vir, as perspectivas emocionais, psicológicas, espirituais, nesse processo de perfeição, que é o que Deus reservou para mim e para todos nós. É justamente isso, como é que nós estamos vendo essa nossa escalada. Ela está sendo de expiação, está sendo de muitas dores, está sendo de muitas dificuldades. Vamos nos perguntar por que nós estamos reagindo, ou o processo de reação do que realmente está no íntimo da nossa reação. Será que não é a nossa ideia de como nós estamos pensando, a nossa energia criadora? Como que ela está? Como que ela nos faz refletir num grande frenesi da vida, que não serve, que eu estou isso, que eu estou aquilo, e não percebemos que essa autoanálise,
com essa nossa energia criadora, poderia fazer uma diferença. Olha o que a doutrina espírita está trazendo para nós, né? Um processo desbloqueador para a vida. E nos diz, para outros vai ser uma missão. Por quê? Porque a missão é do autoentendimento. Às vezes nós dizemos assim, eu tenho uma missão de correr daqui até a China, subir no monte do Everest. A nossa missão é justamente essa autoproposta nossa de nos cuidar para esse processo que Deus está, que diz os Espíritos, que Deus nos impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição. E aí eles dizem assim, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Qual é a parte que toca? Vem cá. Vamos pensar junto? Vamos analisar qual é a parte que nos toca na obra da criação? O que está querendo dizer para a gente? Nós somos co-criadores. Mas como podemos ser co-criadores se nós não entendemos a nossa energia sexual, se nós não entendemos o nosso comprometimento com esse processo todo da obra de criação? E é nesse princípio que o André Luiz vai... A gente traz o André Luiz agora para fazer aquela pergunta antiga, né? Como devemos encarar a possibilidade de a ciência, esse processo todo de criação humana, a ciência humana, patrocinar a determinação do sexo no início da gestação? Será que Deus, aliás, que André Luiz vai responder? A pergunta parece ser capciosa. Né? Como que a gente deve encarar? Como nós, os espíritos, ou como os espíritos nos diriam para encarar essa possibilidade de uma mãe que está grávida, né? E haver a intervenção? Eu estou lembrando para todos nós que essa pergunta foi feita lá no finalzinho da década de 50, tá bom? De lá até os nossos tempos atuais, muitas coisas já mudaram, inclusive a perspectiva do bebê, né? Ou seja, os dois genes ser colocados para a criação de uma nova vida. Né? O bebê de proveta já teve outras coisas que os homens já tinham encontrado a possibilidade de fazer o clone. Então, nós já temos várias situações que a nossa ciência atual já tem apresentado as respostas, já tem apresentado a perspectiva que André Luiz pergunta. Aliás, que é perguntado a André Luiz. Mas o fato é, naquele período, naquele momento, né, determinar o sexo no início do processo gestacional. Como que seria possível se a escolha, veja, nossa primeira tela, a escolha ou a determinação do sexo, quando o espírito vai reencarnar, ele mesmo, o próprio espírito, ele independe para ele se vai ser na indumentária masculina ou feminina. Mas o fato é que ele escolhe aquela que mais será necessária para o seu processo evolutivo, para o seu processo de crescimento. E quando nós falamos nessa situação, pensar o processo de progressão, de crescimento do espírito, através das N's moradas reencarnatórias, aqui é uma intervenção na vida física, né? É a ciência dos homens, não é a ciência dos espíritos, que já estava lá colocado anteriormente. Então, vamos pensar como que o homem vai pegar o ser que vai nascer, né, e ele vai poder fazer a modificação, se vai ser o gene, se vai ser para o masculino ou vai ser para o feminino. Olha que coisa capciosa. E também vamos perceber a importância e o entendimento que o André Luiz vai trazer a todos nós, que ainda está muito presente, porque ele vai dizer assim, olha, calma. Na opinião de André Luiz, compreendendo-se que nós, ainda ele faz uma referência, vertebrados, o desenho
o desenho das partes íntimas, a genitália feminina ou masculina, ela reveste de potencialidades bissexuais. E aí eu faço novamente uma referência do que nós já vemos conversando anteriormente, né? Como que a força motriz positiva e ativa, aliás, ativa e passiva, elas vão interferir nesse momento. E a André Luiz, olha, calma, é possível, porque essa formação que está lá no início, né, ele está dizendo, no começo dessa formação, é claramente possível essa intervenção da ciência terrestre, né, na determinação do sexo, mas lá na primeira fase da vida embrionária, já ainda bebê. Porque vocês lembram como é que cresce um bebê, né? O tronco encefálico, todo o processo que a biologia explica, que eu não vou entrar nessas questões, mas André Luiz está nos chamando a atenção. Olha, aqui o que está no elemento para o entendimento é essa energia, é a potencialidade bissexual que tem a energia que está ali composta na força, né, de teor, tanto ativo quanto passivo. E como o desenvolvimento da biologia humana, da biologia como um todo, mas da biologia humana, em contar, em fazer as análises dos cromossomos, seria tranquilamente compreensivo essa intervenção, porque seria uma intervenção praticamente biológica, física, né? Seria justamente no carro físico, essa perspectiva do que seria esse direcionamento ou essa diferenciação do sexo. E André Luiz faz essa pergunta, aliás, é feita essa pergunta, e André Luiz responde, é possível. E aí eu trago para a Gênesis agora para nós, para a gente trazer um materialzinho interessante em função disso. Na Gênesis está escrito: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Nós já temos progresso material em nosso planeta. Planeta Terra, tecnologicamente, do ponto de vista científico, há um crescimento assim, não é um vislumbre da ciência, mas há um crescimento fundamental para que nós possamos dizer assim, porque que nós não acompanhamos no mesmo porte o progresso moral. Por que essas duas coisas não andaram juntas? O que está aí por trás? Aí, a Gênesis, no capítulo 11, vai trazer para a gente, olha, é conforme o uso que se façam do livre-arbítrio. Então, na maioria das vezes, o nosso livre-arbítrio, e aí eu digo isso do ponto de vista histórico, ele foi de obscurecer, de trazer escuridão à unidade criadora, né? Escuridão à proposta de pensar o sexo, não a sexualidade, não o homem ou a mulher sexualizada, mas a energia do sexo, que é a força motriz geradora que nos faz compreender, nos faz entender. E ele diz, ora, se é de conformidade com o livre-arbítrio, em alguns momentos o nosso livre-arbítrio, ele parece ser cerceado. É interessante quando a gente assiste Matrix, e Matrix parece querer dizer para a gente que nós somos psiquicamente comandados por uma energia ou outra, mas também que depende de nós, porque nós é que dissemos um sim ou não para determinadas coisas. E a Terra, ele, no finalzinho desse texto, ele diz: a Terra é um dos menos adiantados, não é o único, mas é um dos. Tá? Povoa os espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea, essa aqui, é aí a mais danosa do que outros orbes. Aliás, danosa não, penosa do que em outros orbes. Justamente porque
Como que nós estamos reagindo com as nossas próprias energias? Será que nós tivemos tempo suficiente, clareza de compreender o nosso processo nascedouro, de entender que nós somos, como André Luiz fala, né, essa centelha divina, esse princípio inteligente que vai ganhando forma, que vai trazendo as modificações que são necessárias. Então, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 16, ele diz o seguinte, eu vou deixar essas partes que ele diz assim, já que estamos falando de mundos onde as almas recém-nascidas é colocada, quando ainda é ignorante, né? Quando ainda é ignorante do bem e do mal. Então, vejam, essas almas, ou esses sujeitos que somos nós no processo de crescimento, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, mesmo não sabendo, mesmo não tendo essa distinção, ignorantes do bem e do mal, né? Mas nós estamos caminhando para Deus. No processo, quando a gente vê na biologia, a concepção de um feto, né? A gente vê que há milhares, mas um chega até o óvulo e fecunda, outros não. Então, nós temos é como se fosse uma bússola que já está em nós. Paulo de Tarso vai fazer uma referência e dizer que nós já temos no nosso coração tudo o que nós vamos precisar, ou seja, no nosso sentimento, desde que nós possamos a compreender. Mas, na maioria das vezes, no processo das nossas vidas, essa cara do sentimento, esses elementos que são sutis, eles são, de certa forma, silenciados. Às vezes a gente quer dizer um eu te amo, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite que nós possamos dizer o outro eu te amo. Então é melhor se afastar, porque eu não quero me tornar sensível, não quero me tornar uma pessoa que, olha, a outra está vendo, já está dizendo que ama o sujeito nem ama ela. Não é importante que o outro me ame, o importante é que eu faça esse movimento. E aí ele diz, olha, nós temos essa bússola para o caminho de Deus. Mesmo os ignorantes do bem e do mal, essa centelha divina caminharia tranquilo. E tem na história vários companheiros que fizeram essa caminhada e chegaram, mesmo diante desse compromisso, chegando à essência divina. Senhora de si, olha, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio, dotada a alma para praticar o bem. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher qual é o melhor caminho para nós. Mas quando nós não sabemos aonde nós vamos, para onde formos, está certo. Por que nós não sabemos para onde vamos ou para onde queremos ir? Porque nós ainda não temos domínio sobre as nossas próprias energias. Essa incompreensão nossa, no sentido de perceber esse processo de autoconhecimento. Há as que sucumbem diante desse manifesto de chegar a Deus por essa bússola interna do bem e do mal, e escolhendo sempre, através do livre-arbítrio, senhora dos seus conhecimentos, a prática do bem. Não, mas quando nós estamos diante de um processo de dizer eu quero manifestar o amor, eu tenho medo de manifestar o amor. Então, eu prefiro não dizer, para que as pessoas não me achem, ou não nos achem fáceis demais. Aí somos covardes, porque nós estamos sentindo uma coisa e dizendo outras. Ou, às vezes, nós estamos sentindo intimamente outra coisa totalmente diferente, e estamos sorrindo para os outros, dizendo que está tudo bem, quando não está. E nós estamos perdendo uma possibilidade de nos esclarecer o outro e caminhar juntos, né, num diálogo, numa conversa. Aí ele diz, aos que sucumbem, bem visto, e Deus, que não quer a aniquilação de nenhum de nós, lhe permite ele para esses mundos onde, de encarnação em encarnação,
elas se depuram. Olha o processo de depuração, olha o processo de ir e vir, a possibilidade de nos ver como espíritos, né? Co-criadores da obra da criação divina. Então, Deus nos permite fazer esse retorno. E aí, quando a gente pensa, como é que vai ser a proposta desse retorno? Como que vai ser esse reconhecimento para esse destino da humanidade? E André Luiz faz assim, uma coisa que, na maioria das vezes, eu coloquei como advertência do André Luiz, que é a segunda parte. Ela diz assim: contudo, importa considerar que semelhante ingerência, que é a questão da intervenção se a criança vai ser masculino ou feminino, né, essa intervenção nos destinos humanos teria consequências, segundo André Luiz, imprevisíveis na organização moral dessa pessoa que está vindo. E André Luiz vai trazendo essa intervenção que ele vai nos fazendo refletir aquelas questões, que é atuar de forma indébita, né? Se verifica apenas o campo morfológico, ou seja, vai mudar apenas o que morfologicamente o homem da ciência é capaz, mas ele não observa que a escolha que o espírito fez já bem antes do processo do nascedouro complica nessas suas intimidades, complica no fórum íntimo de cada um de nós, justamente nos chamando, André Luiz, ao processo de reflexão. Então, portanto, o que é importante para a gente finalizar agora esse movimento? É importante nós começarmos a reconhecer que, ao longo desse processo, o princípio inteligente que somos nós, está lá no Livro dos Espíritos, a questão 607. O princípio inteligente se elabora, se individualiza, cada um de nós, pouco a pouco, e ensaia para a vida, princípio. Conforme acabamos, né, anteriormente, o que eles estavam explicando, de dizer, de certo modo, um trabalho preparatório. Então, quando nós estamos lá entendendo que nós não somos isso aqui, pura e simplesmente, nós tivemos todo um caminho de milênios e que a energia que nos visitou, que expôs a nossa vivência planetária, foi justamente essa energia do sexo, no sentido de pensar o teor de força positivo e passivo, né? Esse movimento é um movimento preparatório. Ele diz assim, é um processo de germinação, é o momento em que nós precisamos entender o nosso germinar. E aí, entendendo o processo de germinação do princípio inteligente, que ele vai sofrendo as várias transformações. Ele sofre uma transformação que se torna espírito. Olha só. Então, antes de ser isso aqui, corpo físico, eu tenho que lembrar desse meu comprometimento, dessas várias etapas que André Luiz significativamente vai trazer para todos nós. E vai trazer à tona, de certa forma, um outro princípio quando nós chegamos a esse, né, que é a unidade da razão, quando passa por todos os princípios e chega o momento de tornar-se ou corporificar-se ou entender-se como espírito, é a unidade da razão. E dentro desse processo da unidade da razão, começa aí, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 607, começa aí um processo maravilhoso, que é o período da humanização. Esse período da humanização seria justamente a capacidade nossa de distinguir o bem e o mal e as nossas responsabilidades dos nossos atos. Por isso, a diferenciação do sexo nesse processo de entendimento, compreendendo que o espírito, para ele, tanto faz habitar no corpo ou manifestar-se no corpo masculino ou feminino, o importante é justamente o que ele vai passar, é o que nós vamos entender aqui. Então, esse caminho inteiro que André Luiz está fazendo com a gente para entender a questão do sexo, por conta da energia que está
a força motriz que há em nós, para que nós possamos entender de uma vez por todas que é ao chegar aqui, depois que passou por todos esses espaços, chegou na qualidade do espírito, por conta da razão, nós nos tornamos, portanto, um período de humanização. E esse período de humanização deveria fazer com que todos nós tivéssemos a possibilidade de se distinguir de forma responsável pelos nossos atos, na sequência do bem e do mal, ou de alguma outra coisa que a gente queira colocar. As vertentes são diversas, mas André Luiz está colocando e nos fazendo entender que a diferenciação do sexo, elas são importantes quando a gente entende esse largo tempo do nosso processo criador. E daí, meus amados, eu volto novamente à frase de Kardec, lá na questão 103, 132, que ele diz: Deus determinou aos espíritos a necessidade de reencarnar para alcançar a perfeição e colocarem, né? Vai se colocarem como colaboradores na criação. Então, para que nós possamos ser co-criadores com o divino, é preciso entender esse divino que há em nós. E não apenas colocar no banco de trás ou debaixo do travesseiro e fazer com que essas energias não existam. Porque enquanto nós não tivermos a capacidade do discernimento, quando eu digo capacidade de discernimento no sentido de pensar a criação divina em nós, né, esse princípio de energia vital, nós vamos estar sempre nos colocando um pouco aquém desse processo. Quando nós temos capacidade porque já chegamos até aqui, estamos no momento da humanização, como diz a doutrina espírita, isso é altamente revelador. Se compreendermos que a proposta de Kardec é uma autoeducação de nós mesmos. Não é necessário dizer simplesmente ao outro, mas é refletir nas nossas próprias energias e ver o que nós possamos fazer no processo da criação e de ser co-criadores com o Pai. E para ser co-criadores com o Pai, precisamos entender qual energia nós estamos criando. Porque a maioria das vezes nós dizemos assim, nós pensamos, eu estou criando bem, mas no meu íntimo tem ansiedade, tem angústia. É o que eu sinto que vai co-criar, e não o que eu estou simplesmente pensando. O que eu estou pensando possibilita modificar intimamente, mas o que eu estou sentindo é o que realmente vai estar no processo da cocriação divina. E é isso. E é esse movimento de entender a importância de não interferir não é nem nas questões de que Deus fez isso ou aquilo, mas é que quando nós escolhemos uma determinada indumentária lá no plano do espírito, se a gente compreende isso, nós temos o entendimento do mundo espiritual, nós vamos dizer assim, oh, calma, eu quero que seja o meu filho um menino, mas me vem uma menina, então eu não precise. Mas André Luiz disse, lá no final da década de 50, 1958, eu penso, não lembro agora o ano do livro, em que era possível, sim. E hoje, bem mais, agora, nesse momento, bem mais, os pais podem decidirem o que vai ser os filhos, a cor dos cabelos, a cor do olho, ele pode decidir várias coisas. A ciência nos trouxe isso. Mas é muito importante lembrar da recomendação de André Luiz. Né? Essa interferência ela vai trazer situações no íntimo, porque são várias outras lutas ou várias outras perspectivas que o espírito tem no processo reencarnatório. Não é só o desenho, né? Se vai ser a genitália masculina ou feminina, mas as escolhas foram outras, tem outros princípios. Tá bom? Muito obrigada. Muita paz em nossos corações. Eu convido a todos nós ao estudo do André Luiz
E convido também a autoobservação cuidadosa dessas nossas energias, que está no centro, muitas das vezes, dessa nossa unidade de criação. Gratidão. Minha coordenadora da noite. Obrigada, Jorge, pela exposição sempre dela. Eu convido, então, agora é o momento do passe. Eu convido a Jailson para fazer a meditação guiada, enquanto os nossos... Bate, tu tá sem áudio. Eu estou escutando bem, ela. É porque estava aberto aqui. Tudo bem? Eu estou te escutando bem. Tá certo, então. Então eu vou colocar uma música para a gente ir entrando na sintonia das palavras da Jailson, tá? E que possamos nos colocar, né, aquele sentimento de confiança para receber o passe e a água fluidificada. Todos me escutando? Sim. Tá bom o volume, Jailson? Tá ótimo. Obrigada. Vamos respirar devagar. Puxar o ar bem devagar. Solta bem gostoso. Sentindo a energia. Puxa mais uma vez. Solta bem devagar. Sentindo a energia da respiração. Vamos jogar para fora tudo que não nos pertence. Vamos tentar relaxar. Se ligar apenas na respiração. Puxa o ar e solte. No compasso dessa respiração, em voz baixa, vamos soltar o ar e repetir junto comigo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Puxa o ar e solta bem devagar, relaxando os pés, os braços. Observe suas mãos, seu pescoço, seus olhos. Relaxe os ombros. Respira mais uma vez. Se ligue apenas na respiração. Escute a minha voz respirando. Visualize os seus ossos, seus músculos, seus tendões, recebendo essa respiração. Puxa bem devagar. Sinta como se a sua respiração fosse um pontinho de luz, onde vai atingir todos os seus órgãos. Vamos iluminar cada órgão do nosso corpo. Imaginar que essa luz vai entrar na corrente sanguínea, saindo do seu coração. Sinta essa respiração gostosa. A sensação de respirar é maravilhosa.
Puxe o ar novamente e imagine essa luz de dentro de você se expandindo do seu coração para os seus braços, suas mãos, seus dedos, se expandindo para o seu abdômen, para os órgãos sexuais, para as pernas, para os pés, para os dedos. Imagine tudo isso em luz, tudo se ramificando em luz. Seu corpo está trabalhando todo em luz, relaxando, como num sono gostoso e profundo. Sinta a sensação de puxar essa luz de dentro de você e se expandir para o restante do corpo. Respire e sinta, cada vez recebendo a centelha de vida e mandando para cada órgão do seu corpo. O seu coração agora é luz, expandindo o restante do seu corpo. Respirando e sentindo. Observe a sua respiração. Puxe o ar e deixa essa luz se expandir. Você é luz. Respire e sinta. Bem devagar. Deixe o coração sentir. Deixe essa luz se espalhar dentro de você. E sim, sinta Deus dentro de você. Você pode ir voltando devagar, sentindo essa sensação gostosa de uma luz imensa dentro de você. Fique com essa sensação por toda a noite. E repita comigo. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Me perdoe. Sinto muito. Te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Boa noite, meus amigos. Gratidão. Obrigada, Jailson. E a gente vai se despedindo de mais uma noite de palestra. Possamos repousar com serenidade, com tranquilidade. E que possamos pedir que esse repouso nessa noite possa renovar as nossas energias.